E eu vou convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia em Salmo 119, o maior capítulo que nós temos na Bíblia. E eu quero que você veja comigo o versículo 65 até o versículo 76. Salmo 119, versículo 65 até o versículo 76. A palavra de Deus diz assim: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram, me afeiçoaram, e ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. E versículo 76, venha, pois, a tua bondade consolar-me segundo a palavra que deste ao teu servo. Salmo 119 é um salmo bem conhecido, especialmente pelo louvor do salmista à palavra de Deus. E possivelmente pode ter sido Davi que escreveu esse salmo, mas existem fortes evidências que foi o profeta Jeremias que escreveu algumas coisas que é citadas dentro desse salmo, que parece fazer referência ao tempo que ele estava vivendo. Mas independente de quem seja o escritor, o interessante é a maneira como foi construído esse salmo. O salmo está dividido em 22 estrofes e usando as letras hebraicas, o alfabeto hebraico, ele forma um acróstico com as letras do alfabeto. Nas Bíblias mais antigas, não sei se você tem uma Bíblia assim, antigamente eles faziam divisões. Então você tinha a letra o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e aí você tinha a parte, ou o parágrafo onde tinha os versículos, e depois a letra B e a letra C em hebraico, e aí ele ia dividindo o salmo nessas letras. Possivelmente essa era uma maneira de ajudar a memorizar, lembrar, a guardar, uma forma didática de ensino também que o salmista se preocupou em registrar. O que é interessante que eu quero notar com você agora à noite, nesse salmo, é esses versículos que a gente leu, do versículo 65 ao 76, o salmista está tratando de um tema que está dentro desse louvor à palavra de Deus. Ele traz o tema do sofrimento. E a palavra-chave que ele utiliza nesses versículos é a palavra bom. Olha que interessante o versículo 65. Tens feito bem ao teu servo, o Senhor, segundo a tua palavra. Versículo 66, ensina-me o bom juízo e o conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Então, essas frases, tem feito o que é bom, ensina-me o que é bom. Então, o que nós precisamos aprender? Qual é o ensinamento do salmista? Em tempos de dificuldade, em momentos de sofrimento, lembre-se que Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E por que nós devemos lembrar que Deus é bom em tempos de dificuldade? O salmista ele nos apresenta aqui 3 razões bem importantes para nos ajudar a não esquecer da bondade de Deus. Quando você está passando por sofrimento, quando a gente passa por dificuldade, é muito fácil nós nos tornarmos mais insatisfeitos, descontentes, reclamando, mas a gente precisa lembrar que quem está no controle de tudo, quem está no controle de todas as coisas, até mesmo dessa situação que estamos vivendo, é Deus. Deus, ele está no controle, e se Deus está no controle, nós precisamos sempre manter a nossa confiança da pessoa de Deus, na sua natureza, e Deus é bom.
Quais são esses ensinamentos, então, as razões pelas quais nós devemos lembrar que Deus é bom? A primeira razão o salmista apresenta no versículo 67 até o versículo 70. E ele diz ali, versículo 67, antes de ser afligido andava errado, mas agora aguardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. A primeira razão que o salmista apresenta para nos ajudar a não esquecer que Deus é bom em tempos de dificuldade é que as dificuldades que Deus permite em nossas vidas nos levam para andar corretamente. Elas nos levam para voltar para o caminho certo. A aflição é algo que nos chama a atenção. Nota que o salmista fala no versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado. Antes de ser afligido, a aflição aqui envolve a tribulação, os problemas. Também a ideia de humilhação. O pecado ele produz isso algumas vezes em nossas vidas, né? Traz o nosso orgulho, nosso egoísmo, nosso egocentrismo, faz a gente achar que a gente sabe o que a gente tem que fazer, que a gente tem o controle da situação. A ideia de deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Você já viu pessoas falando assim? Talvez você já falou assim. Eu sei o que eu estou fazendo, não precisa me dizer. E aí começa para andar errado. E Deus ele traz a disciplina, ele traz o sofrimento, aflições, para nos trazer para o caminho certo. Essa ideia de andar errado, tem a ideia da ovelha que começa para se desgarrar do rebanho, começa para se desviar, até mesmo sem perceber. Começa para andar por um outro caminho, saindo fora do caminho onde o bom pastor está guiando. O salmista diz, foi bom passar pelas provações, porque eu aprendi a guardar a tua palavra. Como Deus é bom, porque até mesmo nos sofrimentos, Deus ele está cuidando de nós. Ele está nos amparando, está nos dirigindo. Nem sempre passar por disciplina é uma coisa boa, mas é importante porque Deus está cuidando de nossas vidas. Então essa é a primeira razão que o salmista apresenta. Dificuldades, elas devem me trazer de novo para o caminho certo. Pensar onde eu estou andando, de que maneira estou guiando meus passos e voltar para olhar a palavra de Deus e trazer minha vida de novo para o caminho certo. Segunda razão que o salmista apresenta, nós vamos encontrar do versículo 71 até o versículo 74. Olha que interessante o versículo 71. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendeste os teus decretos. A segunda razão que o salmista apresenta, não somente que dificuldades me ajudam a aprender a andar corretamente, mas dificuldades também me ensinam princípios de Deus. Ele diz ali, foi bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Existe, se eu posso dizer que existem matérias na vida cristã, uma das matérias que a gente vai pegar, se você já não pegou, você vai pegar, é a matéria de aflições. Faz parte do currículo de Deus da vida cristã. E a aflição faz parte dessa matéria da escola de Deus, onde nós aprendemos algumas lições das dificuldades. Então, dificuldades, elas nos ensinam princípios de Deus, verdades sobre Deus. Olha o que ele fala no versículo 72 e versículo 73. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Em que contexto o salmista está falando que ele está aprendendo preceitos de Deus? Dentro de sofrimento, dentro das aflições, dentro dos problemas. Então há lições que nós podemos aprender dentro das dificuldades. O salmista fala aqui que o conhecimento da lei vale mais do que ouro ou prata. Há momentos em que pessoas passam por dificuldades e a gente começa a dar valor para certas coisas que são diferentes do valor que muitas vezes o mundo dá. O mundo dá valor para ouro, para prata, para tesouros, mas a gente começa a dar valor para coisas mais especiais, por exemplo, nossa família, nossos relacionamentos, amigos.
começamos a ter uma perspectiva mais correta da vida. E dificuldades nos ajudam a aprender a fazer essa distinção do que é verdadeiramente, o que é que tem um real valor. Dificuldades, elas nos ensinam a aprender um pouco mais sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre a sua presença, sobre o seu cuidado conosco, sobre o seu amparo, sobre a sua paciência e diversas outras atributos de Deus que nos tornam mais reais para nós. Interessante para ver nesse versículo 74, alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. De que maneira será que o salmista esperava no Senhor? Eu acho que está uma boa ilustração no próprio livro de Salmos. Se você olhar comigo para o capítulo 5, versículos de 1 a 3, é bem interessante a maneira como o salmista esperava. E há uma janela para a gente ver como nós podemos esperar em Deus também, mesmo quando estamos passando por sofrimentos. Salmo capítulo 5, versículos de 1 a 3, ele diz assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Você nota a atitude do salmista? Ele apresentava para Deus os seus sofrimentos, ele apresentava a Deus as suas dificuldades, ele confiava ao Senhor na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus, e ele ficava esperando. Dificuldades nos ensinam princípios de Deus. E esperar no Senhor, muitas vezes a resposta faz parte desse tempo de ensinamento de Deus. Então, devemos lembrar que nos tempos de dificuldade que Deus é bom. Dificuldades devem nos levar a andar de modo correto. Dificuldades nos ensinam princípios de Deus. E a terceira e última coisa, voltando para o Salmo 119, o versículo 75 agora, os últimos 2 versículos que tem, ele diz ali no 75, Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Dificuldades, elas me mostram a fidelidade de Deus. Nós devemos lembrar que Deus é bom, mesmo quando estamos passando por dificuldades, porque elas nos mostram como Deus é fiel. Nota esse pensamento do salmista, com fidelidade me afligiste. Deus, ele nos mostra a sua fidelidade nas dificuldades. Um dos momentos difíceis em casa é quando eu tenho que disciplinar o meu filho Lucas, ele está com 4 anos. Nunca é um momento alegre para fazer isso. A minha esposa fica com o coração apertado, minha filha fica com o coração apertado, mas esse é o momento que eu tenho que pegar ele e eu tenho que dizer, olha, você não está dando ouvidos quando eu falo. E o objetivo de disciplina, do ensinamento é eu falar, isso que eu entendo o significado de disciplina, eu falo e ele obedece. Então quando nós estamos falando e ele não está dando ouvidos, então esse é um tempo de disciplina. E eu não faço isso com alegria, não faço isso com um sorriso no rosto, é um tempo difícil, é uma coisa séria. É uma coisa que dá trabalho, eu tenho que parar todas as outras coisas e levar ele para o quarto, nós vamos ter uma conversa e vai ter disciplina física e depois nós vamos orar juntos. E para quebrar um pouco daquela tensão, eu vou brincar com ele, nós vamos rir juntos e aí muitas vezes vem o verdadeiro choro, o choro do coração, onde eu entendo que cheguei onde a disciplina deve chegar. Que é trazer o coração dele para ouvir a voz do Pai. Quando a gente fala, ele muda, ele dá ouvidos, ele considera. A vontade dele acaba sendo menor do que a vontade de obedecer à voz do Pai. Irmãos, quando Deus permite dificuldades, ele nunca está permitindo isso com alegria, disciplina em nossas vidas. É algo em Deus que quer trazer nosso coração para ouvir a sua voz de novo. Deus, ele nos castiga, Deus, ele nos disciplina por uma razão, porque ele nos ama. Provérbios diz que quem ama cedo disciplina. Deus, ele não vai esperar tempo para que você se perca.
Ele vai trazer você de novo para o seu caminho. E uma das ferramentas de fazer isso também são as aflições, são as dificuldades, são o sofrimento. Quer ver um bom exemplo na Bíblia? Veja a vida de José, tudo que Deus estava fazendo na sua vida, e aos olhos dos homens, aos olhos das pessoas, parecia coisas tão difíceis. Mas Deus estava preparando José para um momento extremamente importante na história do povo de Israel e também do mundo inteiro naquele momento da história. Com isso eu quero terminar com uma pergunta. Você tem lembrado que Deus é bom em tempos de dificuldades? Você consegue ver a bondade de Deus até mesmo nesses dias que estamos vivendo? Precisamos lembrar disso. Alguém disse a seguinte frase: quando os problemas encontram crentes que estão crescendo, elas fazem muito mais bem do que mal. Vamos crescer no Senhor e vamos entender que as dificuldades são instrumentos de Deus para nos fazer o bem. Lembra de Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar? Querido Deus, a sua palavra é tão rica, e nesse louvor à tua palavra o salmista considerou algo tão importante que até mesmo os sofrimentos fazem parte do propósito educativo do Senhor em nossas vidas. Obrigado a Deus, porque o seu amor é tão grande que não permite que a gente ande longe do Senhor. E até mesmo as dificuldades são instrumentos, não para nosso afastamento do Senhor, mas para a nossa proximidade, para um relacionamento ainda mais íntimo. E é por isso que nós te louvamos agradecidos e pedimos que o Senhor nos ajude a lembrar que o Senhor é bom em todo o tempo, e em todo o tempo o Senhor é bom. E é por isso que oramos agradecidos no maravilhoso nome do nosso bendito Salvador Jesus. Amém.